Boa noite, a paz do Senhor, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Hoje estaremos estudando um pouco da palavra do Senhor. É importante nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Amém? Eu escolhi hoje para nós estudarmos um pouquinho do livro de Malaquias. É um livro muito importante. Apenas 4 capítulos, mas que traz uma mensagem bem atual nos dias de hoje. Queridos, eu quero convidar a vocês a estarem abrindo a Bíblia. Eu quero ler no livro de Malaquias. Então abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 3. Acredito que todos estão aí com sua Bíblia em mãos, né? Porque estudar a Bíblia tem que ter a palavra do Senhor em mãos. Então Malaquias capítulo número 3. Vamos ler do verso 14 ao verso 18, depois o capítulo 4 até o verso 3. Então, Malaquias capítulo 3, verso de número 14 em diante diz assim: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nos reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria. Amém? Queridos, esse é um livro que nós conhecemos por falar principalmente do assunto do dízimo, mas ele traz uma mensagem não só sobre dízimo, mas uma mensagem muito importante, uma mensagem que vale a pena nós estarmos meditando nessa noite. Estamos vivendo num contexto em que a pandemia, as dificuldades, elas de certa forma, elas igualam todos os homens, em toda a face da terra. Estamos vivendo num mundo globalizado e cada dia mais, muitas pessoas percebem que tanto na vida do ímpio como na vida do justo, acontece a mesma coisa. O próprio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 9, verso 2, ele diz: tudo sucede igualmente. Tudo sucede igualmente. Ao justo, ao que é bom, e ao ímpio, que é mau. Então, existem coisas que Deus colocou, por exemplo, a chuva e a seca, ela vem sobre a vida de todos. Outra realidade que vem na vida de todos é a morte. Hebreus 9, 27, Deus declara, através do escritor de Hebreus, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo. Mas acontece que essa sensação de globalização, ela acaba gerando dentro da vida dos crentes um sentimento que é de igualdade, um sentimento que parece que todo mundo é igual diante de Deus, no sentido de não haver diferença mais entre justo e ímpio. E o livro de Malaquias realmente ele vem mostrar para nós que isso não é verdade. O livro de Malaquias ele foi escrito aproximadamente no ano de 400 a 400
440 a 400 antes de Cristo. Um período logo que estava envolvendo ali o final do exílio babilônico, onde Israel estava saindo do cativeiro babilônico e voltando para o seu lar. Verdade é que o povo, ao retornar para Jerusalém, eles vão encontrar uma grande dificuldade. Passa-se os anos e teria terminado o cativeiro, mas a dificuldade permanecia. A cidade ainda estava em ruína, as plantações não eram fartas, havia grande dificuldade, invasões de exércitos ainda, de inimigos que rodeavam Jerusalém, o povo, e isso foi gerando uma tristeza no coração. A dificuldade, a fome, os problemas, os inimigos foram gerando um grande descontentamento pelo povo. O problema é que quando esse descontentamento começou a gerar agora um sentimento de desagrado a Deus. Eles começaram a blasfemar contra o Senhor. A verdade é que eles foram levados para o exílio da Babilônia, passaram 70 anos no cativeiro, por causa do pecado, exatamente por terem abandonado Deus, por terem se esquecido de Deus. E agora, novamente, livres do cativeiro, agora eles vão abandonar Deus novamente, continuar rebeldes contra o Senhor, abandonar os mandamentos do Senhor. Não havia mais um culto no qual Deus era colocado como centro da adoração, e esqueceram a honra ao nome do Senhor. E Deus vai levantar Malaquias, que quer dizer o meu mensageiro, exatamente para trazer uma palavra de exortação, né? Uma palavra que pudesse ter um êxito no coração do povo, trazendo o povo ao arrependimento. Então era desejo de Deus. O desejo de Deus não era castigar mais o povo, mas era abençoar o povo. Então Deus estava chamando o pecador ao arrependimento. Esse é o projeto de Deus no livro de Malaquias, chamando o povo a novamente adorá-lo. E isso Deus também faz no dia de hoje. Então eles estão naquela época colhendo, conforme Gálatas diz, eles estão colhendo exatamente o que eles estavam semeando, tanto no cativeiro babilônico, que foram cativos por 70 anos, como agora no período de pós-exílio, no qual Malaquias vai ser o profeta. Eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. Mas eles começam a reclamar de Deus, eles começam a murmurar do Senhor. Assim também é no dia de hoje. Tem muita gente que está colhendo ou vai colher exatamente aquilo que está plantando. Seja agora, em vida, ou no pós-vida, no juízo final. E vão muitas vezes reclamar do Senhor, dizendo que a culpa é de Deus, sendo que Deus não tem culpa do pecado do ser humano. É uma escolha que o ser humano faz, em servir a Ele ou não. Então esse é o contexto geral, é Deus chamando o povo ao arrependimento. E nisso nós podemos perceber em Malaquias, continue com a sua Bíblia aberta, veja Malaquias 3,7. Tá? Então veja Malaquias capítulo 3, verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Essa é a realidade muito atual no dia de hoje, né? Muita gente está passando dificuldade e ainda pergunta assim, Senhor, em que eu tenho que me consertar? Mas a vida está toda desconcertada, não é fiel com Deus, não honra a Deus, abandona a Deus, não dá um culto racional a Deus, não coloca Deus no centro da sua vida, e depois ainda pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por onde que eu tenho que me consertar? Assim era o coração desse povo, um povo ainda arrogante, um povo ainda soberbo, que ainda estava achando que Deus não sabia. Mas eles conheciam, eles sabiam bem em que eles precisavam se consertar. Então esse é o chamado de Deus no livro de Malaquias, é um chamado ao arrependimento. Tá? Agora, por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa do próprio abandono de Deus,
A Bíblia diz, em 2 Coríntios 4,4, que o príncipe desse mundo cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. O que quer dizer com isso? Um abismo chama outro abismo. Quanto mais longe a pessoa começa a ficar de Deus, quanto mais afastado ela começa a ficar de Deus, mais nublado é a percepção dela referente ao reino espiritual. Ela começa a não perceber mais tanto a vontade de Deus como as coisas do próprio Deus referente à nossa vida. E o povo começa agora a ter uma percepção errada. Então nós vamos ver essa percepção errada em Malaquias capítulo 3, verso de número 14. Então acompanhe comigo, Malaquias 3, verso 14 e verso 15, que diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha o que eles começaram a falar. Era um povo crente, era um povo temente ao Senhor, era um povo que tinha ido para a Babilônia exatamente porque tinha desobedecido a Deus, mas também era um povo que tinha comido maná do céu. Agora, eles começam a se afastar do Senhor, a sofrer a consequência desse afastamento do Senhor. Todo homem, toda mulher que se afasta de Deus mais cedo ou mais tarde vai se arrepender. Se não fosse arrependimento aqui nessa vida, vai se arrepender na futura. E agora eles começam a dizer que inútil é servir a Deus, como servir a Deus não valesse a pena. Então vamos continuar no verso 13, no verso 14. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar seus preceitos e de andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Olha como nesses dois versículos há princípios totalmente errados. Olha como nesses dois versículos nós encontramos um coração totalmente desviado do Senhor. E por incrível que pareça, não é diferente hoje muitas pessoas que estão até frequentando a igreja, porque aqui é um povo que se chama pelo nome do Senhor, era um povo de Deus. Mas perceba no verso 14, eles começam a dizer, não vale a pena servir ao Senhor. Eles estão em pecado e estão dizendo que não vale a pena servir ao Senhor. Servir a Deus em pecado não vale a pena não. Servir a Deus errado no mundo não vale a pena não. Porque Deus corrige aquele que ama, e graças a Deus, se Ele corrige é porque Ele ainda ama e ainda trata como filho. Mas olha só, ao ponto que esse povo chega, ao ponto que as pessoas, eu chamo isso até de uma doença espiritual, As pessoas colocam culpa nos outros, tem gente vivendo uma vida infeliz, colocando culpa nos outros, como se a igreja, se o pastor, se os amigos que rodeiam tivessem culpa. Sofre a consequência da escolha. E esse povo está pecando, está longe de Deus, não está honrando a Deus, e começa a falar, inútil é servir ao Senhor. Eles não estavam servindo a Deus, mas eles estão aqui falando que estão servindo. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, Lucas capítulo 6, esse povo me honra com os lábios, me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando. Então essa é a situação no coração desse povo. Veja no verso 15, eles começam agora a se alegrar, a dizer, olha, feliz são os soberbos, porque eles estavam vendo a prosperidade do ímpio. Feliz são aqueles que prosperam, eles são felizes. E olha, eles pecam e Deus não vê de forma nenhuma. Esse é o sentimento que muita gente está no dia de hoje. Está morrendo crente, está morrendo ímpio. É como se a pessoa falasse, tudo acontece igualmente e está todo mundo indo para o mesmo lugar. A verdade é que a morte pode vir para todos, mas nem todos estão indo no mesmo lugar. Deus não trata crente e ímpio da mesma forma. Deus não trata o justo, o bom e o mal da mesma forma. E eles começam a dizer, olha, eles pecam e Deus não vê. Isso não é uma realidade. Esse pecado, ele também aconteceu na vida de Asaf. Lembra de Asaf, no Salmo de número 73? Asaf, ele começa, no verso de número 12, ele começa a dizer, olha, felizes são os ímpios, tranquilo, aumentam suas riquezas,
né? E Deus não tem conhecimento do pecado deles, como se Deus não visse, como se Deus não tivesse conhecimento. Então o livro de Malaquias, ele vem mostrar que há uma diferença entre o justo e o ímpio, e Deus, ele conhece tanto a vida do justo como a vida do ímpio, como há um local de recompensa para a prática das obras do justo, como para a prática da vida das obras do ímpio. Deus, ele sabe diferenciar quem é dele e quem não é. Deus sabe. Então veja bem, a falta de conhecimento desse povo, o abandono de Deus, o envolvimento com o pecado, o desvio da vontade de Deus, mostra uma perspectiva errada que esse povo estava tendo do próprio Deus e das pessoas. Eles começam a dizer, inútil é servir a Deus, e começam a chamar ímpio de feliz, pecador de feliz, só porque muitas vezes o pecador tem um carro, o pecador tem uma casa, o pecador tem um trabalho, e muitas vezes isso não acontece na vida do justo. Eles começam a olhar para o justo, a invejar, a olhar para o ímpio, e a invejar a vida do ímpio, a desejar viver a vida do ímpio. Engraçado, tem muita gente que inveja e quer imitar o ímpio. Agora eu pergunto, você quer ir para o local que o ímpio vai? Tem muita gente que está tendo até alegria de receber um ímpio, um pecador, dizendo, olha, o ímpio prospera, como prospera aquela minha amiga, como prospera aquele meu cliente. É verdade, até inveja, tem alegria naquela pessoa. Mas eu pergunto, você quer receber a mesma recompensa de Deus que eles vão receber no futuro? Eu prefiro, assim como Asaf, ficar na presença do Senhor. Então, olha como é a situação do coração desse povo. Ele não diferencia muito, né, da situação de muita gente hoje. Eles estão fracos na fé, eles pararam de esperar em Deus. Você lembra quando o apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 15, 19, apóstolo Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Qual uma das grandes diferenças do ímpio para o crente? É que o ímpio, ele vê e busca a recompensa nessa terra. Nós, crentes, estamos olhando uma recompensa futura, não é uma recompensa aqui. Ainda que Deus nos prospere, ainda que Deus abençoe, a recompensa do crente, ela é uma recompensa futura. É isso que nós não podemos desviar os nossos olhos. É nisso que a nossa mente deve estar colocado. Vale a pena servir ao Senhor, mas para aquele que está se envolvido com pecado, para aquele que se afasta de Deus, para de olhar para a recompensa celestial, para a pátria celestial, para o julgamento futuro, ele não quer vir para a igreja, ele não quer adorar, ele não quer servir, ele não quer pôr Deus em primeiro lugar, ele não quer honrar a Deus em primeiro lugar, tá? Porque essa foi a questão no livro de Malaquias. O povo não estava honrando a Deus, estava até roubando o Senhor. Por mais que Deus fosse bom, abençoasse, estivesse cuidando, o povo estava esquecendo-se de Deus. Você vê quanto a pessoa abandonando Deus, abandonando o culto, abandonando as práticas cristãs, abandonando o envolvimento com os irmãos da igreja, é porque os olhos deles estão se desviando da pátria celestial, estão se desviando do verdadeiro alvo, que é Cristo, que é a salvação da nossa alma. Eles começam agora a ter um desejo nesta terra e não na terra futura, e começam a dizer, inútil é ir para a igreja, inútil é orar, inútil é tomar a ceia do Senhor, tanto faz se eu tomar esse mês ou não, porque tanto acontece se eu tomar ceia, se eu orar, se eu dizimar, eu vou ter uma conta alta, eu tenho um problema, eu tenho dificuldade, não vale a pena ser fiel a Deus. E você veja que aquilo que aconteceu no passado acontece também no dia de hoje, no coração de muita gente. Assim como aquele povo estava se desviando do Senhor, tá? Tem muita gente hoje se desviando do Senhor. Parece que está todo mundo na mesma situação. Não está. A Bíblia não diz que os olhos do Senhor passeiam sobre o ímpio, passeiam buscando o ímpio. Ela busca os justos, tá? Ela busca o justo. Então, preste atenção.
Quando essa situação, Deus mostra essa situação de abandono, de desonra ao nome dele, de desvio do nome dele, de um povo frio na fé, nós vamos perceber no livro de Malaquias que é o próprio Deus, através de Malaquias, né, que vai responder ao povo. Veja no verso 18, no capítulo 3. Tá? Veja o verso 18 do capítulo 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Querido irmão, vale a pena servir a Deus, a ser fiel a Deus, a cultuar a Deus, a honrar a Deus, a participar das coisas de Deus, a pôr Deus em primeiro lugar, a ser fiel a Deus, a participar do corpo e do sangue. Porque tem muita gente hoje que nem liga mais para a Santa Ceia. A Santa Ceia é como um pãozinho e um suco de uva. Não é, irmão. Evangelho de João, capítulo 6, Jesus chama o pão do meu corpo e o cálice do meu sangue. Ele diz, aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue é um compromisso que a igreja tem com ele. Aquele que mantém um compromisso com ele diz, eu ressuscitarei no último dia. Mas o que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, quer dizer, do cálice dele, ele não tem vida em si mesmo, não tem vida eterna. Tá? Então há um compromisso que a igreja tem com Cristo, mas há uma recompensa, uma promessa para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. É verdade que muitos estão desviando, muitos já desviaram e muitos outros vão desviar. Tá? A luz os homens não se aproximam da luz, os homens maus, no João capítulo 3, o Senhor fala que eles se aproximam da luz porque as suas obras são más. Tem muita gente que não quer mais vir para a igreja porque está envolvido com obras más, está se envolvendo com as trevas. Tá? Mas a resposta para isso, para alegrar o meu coração e alegrar o seu coração, ela veio do próprio Senhor, dizendo, há diferença, eu conheço quem é justo, eu conheço quem é meu, e eu conheço quem é ímpio, eu conheço quem é o perverso. Lembra 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19? A Bíblia diz em 2 Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, diz assim, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece, assim como um pai, uma mãe conhece os seus filhos, Deus conhece aqueles que são dele. Deus tem um domínio sobre a vida daqueles que são dele. Então, Deus trata, por mais que a dificuldade, né, eu já li Eclesiastes, falei Eclesiastes, por mais que a dificuldade venha sobre a vida do justo e do ímpio, da mesma forma, sol, chuva, pandemia, né, a morte vem para todos, Deus ele trata diferente quem é crente, quem é fiel. Deus trata diferente. A ideia de Deus era que se o povo se convertesse a ele, se voltasse para ele, o povo comeria do melhor da terra, até uma janela do céu se abriria para aquele que é fiel. Mas o povo não estava querendo honrar mais a Deus. Honrava o amigo, honrava o rei, honrava o governante, honrava o marido, honrava a esposa, honra os filhos, mas não estava mais honrando a Deus, e estava comendo, infelizmente, do fruto daquilo que estava plantando. Se nós honrarmos a Deus, Deus ele tem promessas sobre nossa vida, porque ele conhece os seus e trata diferente os seus. Veja Malaquias capítulo 3, verso de número 16. Então os que temiam o Senhor, no verso 16, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava, ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para quem? Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. É interessante que nós buscamos a Deus tanto em oração, e devemos orar, a Bíblia diz orar sem cessar. Devemos orar sim, em todo momento estar orando e adorando o Senhor. Mas é interessante como nós percebemos que quando um crente que teme ao Senhor conversa com outro crente que teme ao Senhor, acredito que a conversa é muito boa, a conversa é muito produtiva, né? Conversar com ímpio, as más conversações corrompe os bons costumes, mas um crente vai falar com outro crente entoando, louvando, adorando o nome do Senhor. E a Bíblia diz que até isso não é diretamente uma oração, é uma conversa. Mas Deus ele tem um memorial até para aquilo que nós estamos falando. Que a nossa boca está profetizando sobre o próprio Senhor, falando das misericórdias dele. Deus ele tem esse cuidado que há um memorial, tá? Há um memorial para o justo.
E Deus, ele se lembra desse memorial. Muitas vezes você pode até esquecer de orar, por causa da correria, por causa do dia a dia, por causa do cansaço. Mas Deus não se esquece de suas necessidades. Deus não se esquece de você. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, Jesus falou isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque nós temos um Pai celestial, que veste o lírio do campo, que alimenta os pardais. Não sois vós muito mais importante do que os pardais, mais valiosos do que os lírios? Deus, ele cuida da gente. Há um memorial diante do Senhor. Por quê? Porque há uma diferença. Mas há também um outro memorial. Apocalipse capítulo 20, verso 12, a Bíblia vai dizer que naquele dia, no dia do juízo, abre-se-ão os livros. Mais de um livro vai se abrir. E o livro da vida também vai ser aberto ali. E aquele que não for encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Tá? Será lançado no lago de fogo. Então entenda bem, os mortos serão julgados pelas coisas que estiverem escritas no livro, de acordo com as suas obras. Cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Não há nada que um ímpio esteja fazendo, não há nada que aquele pecador esteja fazendo que esteja longe dos olhos do Senhor, do conhecimento de Deus. Há livros escritos para que naquele dia seja estipulada a justiça de Deus, dizendo: você está colhendo aquilo que você plantou. Assim como o justo hoje, ele descansa em mim, descansa no Senhor, o ímpio receberá a recompensa justa por causa das suas atitudes, por causa do abandono de Deus, por causa da prática. Então Deus, ele tem um conhecimento, apesar que nós olhamos hoje e achamos que tudo está acontecendo igualmente ao ímpio e ao crente, isso não é verdade. Deus, ele tem um local para guardar como um bom tesouro. O livro de Malaquias diz: guardarei como minha propriedade. Uma das traduções que diz é como minha propriedade. Não é propriedade do diabo, não é propriedade do acaso, é propriedade de Deus. A sua vida em Cristo é propriedade de Deus, e Deus tem um lugar para você, vale a pena manter. Assim como Deus determinou o local para o ímpio. Quem não tem Deus, irmão, está numa situação complicada. Quem não honra Deus está numa situação complicada. O chamado de Deus é para que o povo volte a honrar Ele. Que volte, porque o dia da manhã ninguém sabe. O dia da manhã a Deus pertence, o próprio Senhor Jesus falou. Nós não sabemos o dia da manhã, o que pode nos acontecer. Porque a morte, ela vem para o bom e para o mal, para o pastor e para o idólatra, para o ateu. Vem para todos. Mas há uma recompensa justa, tanto para um como para outro. Agora preste atenção, vamos continuar. Malaquias capítulo 3, verso 5, veja, acompanhe no livro de Malaquias 3, 5. Enxergar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprime a viúva e o órfão, e torce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Preste atenção no verso 5, quem está se chegando diante do ímpio, não é qualquer um. Quem diz que vai se aproximar naquele dia, no dia do julgamento diante do ímpio, é o próprio Deus. E é Deus que vai chegar para ele para juízo. É Deus que vai julgar as obras de cada um. E aquele que se aproximar de Deus sem ter o sangue de Cristo cobrindo as nossas iniquidades, os nossos pecados, irmão, não tem como pagar a sua própria iniquidade. Então no verso 5, quem está chegando perto do ímpio é o próprio Deus. Agora eu pergunto, se Deus se aproxima do ímpio para julgamento, Deus também não se aproxima do justo para a bênção? Para abençoar a vida dele, para guardar a vida dele? Claro que sim. Deus, ele faz uma relação de pecados que ele está dizendo que ele próprio é contra. Hoje, muito crente está achando que pecar, Deus não está julgando o adúltero mais, não está julgando hoje, mas julgará no dia do juízo futuro. O mentiroso, Deus julgará, não ficará impune. Aqueles que mentem, aqueles que roubam, aqueles que enganam, aqueles que abandonam, e os que não temem mais ao Senhor, tratam a igreja como uma casa, como uma empresa,
perderam o temor do Senhor, perderam a santidade ao Senhor, com certeza Deus ele julgará essas pessoas. Tá? Então não há uma forma de Deus tratar o ímpio e o justo do mesmo jeito. É Ele que vai velozmente julgar essa causa. Tá? Então, o verso de número 6 do capítulo 3. Veja, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. É verdade que a misericórdia do Senhor, Ele nos dá tempo para arrependimento. Deus está dando tempo para muitas pessoas que estão nos ouvindo na live e alguns que nem estão ouvindo, para se arrependerem de seus pecados. Não é prazer de Deus a morte do ímpio, do pecador. É desejo que o pecador se arrependa e chegue à salvação. Mas é verdade que Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que eu, Senhor, sou mesmo ontem, hoje eu serei eternamente. Deus ele não muda. Não há variação em Deus. Ele zela em cumprir a sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Então a Bíblia diz, Deus eu não mudo. Não ache porque nós estamos no ano de 2021 que Deus mudou. Deus não mudou a sua ação e a sua justiça em relação àqueles que o servem, e nem a condenação também, justa condenação, para aqueles que o abandonaram. O momento não é propício, não chegou ainda o dia do julgamento. Para uns, a morte e o juízo está chegando, mas Deus tem um dia determinado para que isso ocorra. Então, apóstolo Pedro, ele começa agora a dizer no capítulo 4, verso 17, ele diz o seguinte, olha, se o julgamento começa pela casa de Deus, começa primeiro conosco, e é difícil que o crente seja salvo, né? Agora imagina com que dificuldade o ímpio, né? O pecador vai estar na presença do Senhor. Se para o justo já é difícil, imagina para o pecador. Então ele não coloca uma facilidade, ele não coloca de uma forma tranquila, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse em Marcos 13, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus vai cumprir essa palavra na nossa vida. Deus ele tem isso para nós. Amém? Agora entenda bem, eu gostaria que você pudesse abrir agora no Salmos de número 73. Eu citei Asaf aqui. Eu gostaria de terminar esse pequeno estudo, essa pequena reflexão. Eu achei interessante e importante estar refletindo sobre Malaquias, porque Malaquias é um texto que sempre a gente lembra do dízimo. Mas a pessoa não estava dizimando, é porque ele já tinha abandonado Deus. Não honrava Deus porque o coração já estava longe. Achava que não valia a pena ser fiel. Assim como muitas pessoas estão achando que não vale a pena ser fiel a Deus, porque não conseguem perceber uma recompensa imediata. Os seus olhos estão só nessa terra, ele faz aqui esperando que Deus retribua amanhã. Isso não é verdade. Você pode ser um homem muito fiel a Deus e passar dificuldade. Um homem muito fiel a Deus e ser preso, Pedro, Paulo, um homem muito fiel a Deus e ir para a cruz, o próprio Senhor Jesus, tá? O Filho de Deus. Agora, há uma recompensa, a recompensa não foi prometida aqui. O cuidado de Deus foi prometido por Jesus aqui, que Ele cuidaria de nós naquilo que nós precisássemos, no essencial. Mas a recompensa que a Bíblia nos garante é uma recompensa da vida eterna, não é do tesouro, do dinheiro, né, do carro eterno, é de uma vida eterna, e vale a pena lutar por isso, só que você não pode tirar os seus olhos do verdadeiro alvo. O apóstolo Paulo, né, no final de sua vida, ele vai dizer, combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé.
agora tem uma coroa. A coroa da justiça me está preparada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a volta do Senhor. Entenda bem, para aqueles que têm Deus em primeiro lugar, ainda é crente, ainda está esperando o céu, ainda está esperando o arrebatamento, ainda está esperando a volta de Jesus, tem Deus em primeiro lugar, há uma recompensa, e não é só para Paulo, é para todos aqueles que ainda amam o Senhor. Então, para terminar, eu quero ler Salmo 73, Salmos 73, verso de número 17 em diante, porque Asaf, ele passa por esse problema, ele começa a dizer, inútil é servir o Senhor, inútil é ir para a igreja, inútil é louvar, inútil é honrar, inútil é consagrar a minha casa a Ele, inútil é o teu ministério, né? Útil é eu estar trabalhando, útil, eu quero ver, irmão, o que você vai fazer se você morrer longe do Senhor? Você vai pegar a tua casa e vai deixar para o próximo, o seu dinheiro vai deixar para o próximo, e o que tem, para quem será? Então Asaf, ele vai entrar na presença do Senhor, e quando ele entra na presença do Senhor, ele vai perceber qual é o final do justo e o final do ímpio, a percepção dele muda. A percepção dele muda. E eu oro que você volte a ter uma percepção espiritual, que você possa investir no local certo, a tua alma na mão do Senhor, confiando a Ele e servindo a Ele de todo o coração. Voltando, se você está bem, continue. Quem é justo, continua justo. Quem é santo, continue santo. Quem é puro, continue a purificar-se. Agora, se há alguma área da sua vida, não seja como aqueles cristãos de Malaquias, da época pós-exílio, Senhor, em que nós temos falhado? O Espírito Santo é poderoso para falar para você em que você tem falhado. Você tem colocado Deus em primeiro lugar, você tem buscado a Deus em primeiro lugar, você tem honrado a casa dele, você tem lido a palavra, jejuado e orado, você tem feito o exercício da sua fé, das boas obras, você tem dedicado o seu ministério para Cristo, a sua casa, você tem se afastado do mal, se santificado. A Bíblia vai relatar uma série, o Espírito Santo é poderoso para, através da Bíblia, relatar uma série de situações que nós precisamos estar vigilantes todos os dias. Então, olha o que o Asaf ele vai falar no verso 17 em diante. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Eu fico imaginando se você pudesse ter nessa noite uma visão do seu fim, e você pudesse ter um sonho, que Deus mostraria em revelação, se você está indo para o céu ou não. Algumas pessoas já tiveram uma visão do arrebatamento, alguns falaram, pastor, eu fui com a igreja, outros ficaram extremamente impactados, porque viram o arrebatamento, mas ficaram. Isso aqui estava acontecendo na vida de Asaf. Deus deu uma visão para ele, qual seria o fim das coisas. Se você pudesse ter uma visão de onde estaria indo sua alma, talvez quando você voltasse da visão, você voltasse diferente, tá? Então, mas você não precisa ter visão, a Bíblia revela, através das atitudes, para onde a tua alma está indo. É só ler a Bíblia, é só pedir ao Espírito Santo, que Ele vai revelar se há alguma coisa na sua casa, na sua vida, que você precisa alterar, se as suas atitudes estão coerentes como de um cristão verdadeiro. Verso 18, tu certamente os põe, falando dos ímpios, tu certamente os põe em lugares escorregadios, e os faz caindo na destruição. Como eu disse, Asaf havia visto o final das coisas. 19, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Tudo que eles haviam, no verso 19, tudo que haviam adquirido, que o ímpio, casa, carro, fazenda, mulheres, prostituição, adultérios, mentiras, enganos, roubos, fornicações, tudo isso tinha acabado. Era como um nada, uma névoa, uma neblina que ora está e se dissipa. A vida dele foi cortada. Verso 20, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quer dizer, Deus não vai fazer graça no dia do juízo. Deus não vai passar a mão nesses homens. Muitas vezes você está olhando aí e falando, aquele ali é grande. Irmão, você tem que perguntar se aquele ali é crente, temente ao Senhor e serve ao Senhor. É isso que você tem que perguntar. É nisso que você tem que se espelhar. Tá? É andar com crente, falar com crente, se envolver com crente.
Agora eu pergunto, tem tanto crente fiel, irmão, por que você não se envolve com eles? Tá? Por quê? Por que não se envolve? Aonde está o seu coração? Verso 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Como tem gente que está com o coração embrutecido, irracional, não estão percebendo o que estão fazendo, estão se afastando de Deus, se afastando do ministério, se afastando das coisas santas de Deus, se afastando do pastor, se afastando da pastora, se afastando dos irmãos, e estão rindo, achando bom. Irmão, não seja como Asaf. Asaf era um sacerdote da casa de Deus, mas o coração dele endureceu. Olha o que o versículo diz no verso 22. Talvez o teu coração esteja exatamente desse jeito, embrutecido, ignorante e irracional. Que o Espírito Santo possa quebrantar teu coração novamente. Que você possa voltar a ser um crente amável, adorável, alegre, feliz, cheio do Espírito Santo, participativo, adorador das coisas do Senhor. Tá? Verso 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Verso 24, verso 23, olha, Deus não desampara quem é fiel. Asaf agora está percebendo que no meio da calamidade, Deus nunca tinha desamparado ele. No meio dessa pandemia, Deus nunca desampara um servo dele, nunca desampara um crente fiel, nunca, ainda que nós não possamos não perceber isso, Deus nunca, Asaf está compreendendo, tu nunca. E quando nós estamos no mandamento do Senhor, Ele diz, tu nos guia pelo teu conselho. Ele está dizendo, a tua palavra me guia para a vida eterna, porque depois que eu vivi a tua palavra, o Senhor me recebe na glória. Olha o verso 24, há um fim para quem é justo, há um fim que anda para aqueles que andam no conselho do Senhor, a glória de Deus. Asaf começa a entender que carro e casa não vale nada, que nada é melhor do que Deus. Ele começa a dizer, que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Ele está colocando a confiança nele. Ele voltou a confiar no Senhor. Que você possa voltar a confiar no Senhor, se alegrar no Senhor, servir ao Senhor. Verso 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Há um juízo para esse povo que está se afastando de Deus. Quantos crentes hoje se encontram desviados, dando mau testemunho. Quantos crentes sendo escândalo. Quantos ímpios entrando nas suas impiedades, nas suas imundícies. A Bíblia diz que vão de mal a pior. Banqueteiam-se, mas vão de mal a pior. O verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Quanto a mim, eu tomei a minha decisão. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Que você possa tomar a sua decisão de estar junto a Deus todos os dias, honrando a Deus, andando no conselho do Senhor, no caminho do Senhor, porque há uma recompensa para ti.